Muito bem. Bom, pessoal, como todos nós já sabemos, ah, ainda estamos sem a previsão de retorno para as nossas reuniões presenciais lá no centro, tá bom? Provavelmente isso vai se estender para agosto, setembro, não sabemos ainda. Então, nós estamos informando a todos que ainda não haverá o retorno para as nossas reuniões de terça-feira, de quarta-feira à tarde. E então, por esse motivo, a gente continua fazendo as lives e contando com a presença e o apoio e a oração de todos vocês por nós, né? Que a gente continue assim, tendo o apoio, né? O amparo da equipe do plano espiritual e também de vocês encarnados, orando aí do lado de lá, onde vocês estiverem agora, se vocês estiverem no quarto, no celular, na sala, na TV, onde quer que você esteja agora, ore por nós, né, que a gente consiga manter esse trabalho, manter esta forma de nos encontrarmos para rezarmos juntos, renovando as nossas energias e recebendo o auxílio dos espíritos que nos auxiliam sempre, que nos momentos que a gente estava indo nas terças no centro, tomando os passes, né, fazendo todo o nosso, fazendo toda o nosso tratamento espiritual, né? Então, o plano espiritual não para, né? Então, mesmo que a gente esteja aqui afastado, não estando fisicamente, a gente sabe que o plano espiritual está sempre conosco. Então, nesse momento, eu convido a todos vocês, a todos nós, fecharmos os nossos olhos, acalmarmos as nossas ansiedades, tranquilizar nosso pensamento, imaginando a imagem de Jesus, assim como na tela, nos dando este abraço confortante, carinhoso, amável. Olha como ele nos abraça, dizendo para nós: eu estou aqui, estarei sempre ao seu lado. E pedimos a permissão para os mentores do Centro Espírita da Paz, irmão Jacó, ao irmão Jacó, proteção e amparo, me ajudando, nos ajudando, nestes momentos que vamos fazer o Evangelho juntos, que nós possamos estar conectados e receber a intuição necessária para a noite de hoje, não permitindo que nada atrapalhe o nosso Evangelho, que nada atrapalhe a nossa concentração e que nada possa atrapalhar esse momento tão maravilhoso de encontro com Deus. Que nós consigamos manter esta vibração, manter esta harmonia e manter este sentimento de paz, sentimento de amor, sentimento de fraternidade. Receba, Senhor, a oração do Pai Nosso,
para início das nossas tarefas de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E eu gostaria de pedir também, através dessa oração da Ave Maria, o auxílio da equipe espiritual de Maria, a corrente espiritual de socorro comandada por Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os devedores, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos. Eu gostaria de dizer, eu separei aqui um tema que eu, em 2018 ou 2019, eu falei sobre esse tema lá no centro, né? Vai poder lembrar, vai acompanhar, e acho que hoje vai ser um pouco diferente e novo para mim, né? Que eu vou transmitir os slides aqui através da live. Então, se tiver alguma coisa errada aí, alguém tenta me avisar, por favor, se não estiver vendo, se tiver alguma falha, tá bom? Mas eu gostaria de dizer para vocês que nesses slides, nesse tema que eu separei para vocês, ele é sempre muito atual, né? E ele fala sobre superação. E a superação que a superação que a gente tem que ter diariamente. E conta um pouquinho de algumas histórias, eu conto alguns exemplos de coisas do mundo atual, do nosso dia a dia, que vai de encontro a esse tema, tá bom? E depois no final, a gente lê uma passagem do Evangelho também. Ok, pessoal? Então, vamos junto. Superação. Tem uma história que diz que aos 40 anos de idade, as unhas desta ave, né, da águia, elas ficam tão compridas e flexíveis que já não conseguem mais agarrar as presas das quais ela se alimenta. E aí, nesse momento, ela começa, então, um grande processo de transformação. E aí ela voa até o alto de uma montanha para se recolher num ninho que esteja próximo a um grande paredão, um local seguro de outros predadores, evidentemente, e de onde depois ela possa retornar, porque ela vai necessitar de um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, diz essa história do gavião, da águia, perdão. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até que ela consegue arrancá-lo.
enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta para ela. Mas, com muita paciência, ela continua lá, escondida, até que o novo bico venha a nascer. E esse novo bico, agora mais reforçado, mais rígido, é o bico que ela vai arrancar as suas velhas unhas. Então, com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. E neste processo de preparação, neste processo que aproximadamente durante 5 meses, a águia renascida sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver, então, por mais 30 anos. A história diz que uma águia vive em torno de 70. E quando chega lá nos 40, ela faz essa parada estratégica para que ela consiga continuar a sua grande vida. Moral dessa história é que, em algum momento, nós somos como a águia. Em algum momento, a gente se encontra sem forças, se encontra sem as forças das nossas garras, da vontade de viver, da vontade de seguir em frente, da vontade de superar os nossos obstáculos, de todas as dificuldades que a gente tem na vida. E é esse o convite de uma renovação. A águia se reclusa, retira o velho e espera que o novo renasce. E sai para o seu voo. Isso é um processo de transformação. É um exemplo de transformação que muitas vezes machuca, como ela machucou o bico, para que esse bico pudesse ser substituído por um novo. E é assim que a gente enxerga que este exemplo da águia, dessa história da águia, sirva como incentivo para nosso viver. Às vezes a gente precisa arrancar, né, dos nossos hábitos diários, aquilo que aí não está nos fazendo muito bem, para que a gente possa esperar que uma nova vida e uma nova atitude, uma nova esperança surja para que a gente alce novos voos e siga rumo à nossa evolução. E seguindo ainda, nós vamos falar um pouquinho de transformações, né? Quando a gente fala de transformação, a gente usa como exemplo aqui essa empresa, o McDonald's, ele criou um lanche diferente, né? Conhecido pelo seu famoso hambúrguer desde sempre, quando o McDonald's surgiu, né? O seu hambúrguer com sabor específico. Chegou um determinado momento que ele precisou alterar a sua fórmula, alterar a sua forma de servir, oferecendo para as pessoas um lanche alternativo que não vai carne, não é? Então, veja, é uma empresa multinacional, sucesso, grande, que não precisava fazer nenhuma mudança, porque é o lanche, se eu não me engano, é um lanche mais vendido, um dos lanches mais vendidos em fast food, se podemos assim dizer, não é? E mundialmente. Mas mesmo assim ela precisou renovar. Mesmo assim, ela precisou inovar. E falando em inovação ainda, com o exemplo do Mac, a gente via muitas filas, né? E essas filas foram aumentando, aumentando, e o Mac fez as alterações, colocou então pessoas com uma pranchetinha fazendo pré-pedido da galera que estava ali na fila, para quando ele chegasse no caixa já tivesse com o seu pedido todo detalhado e o processo de preparação fosse adiantado. Não foi o suficiente,
E a tecnologia chegou com esses totens facilitando, né? Então a pessoa vai lá, ela mesma clica na tela de maneira muito intuitiva e resolveu, de certa forma, um certo problema que as pessoas enfrentavam. Mudança de uma necessidade de transformação. Ainda falando sobre transformações, quem lembra como que era, né? Há 30 anos atrás, mais ou menos, 20 anos, 25 anos atrás, a gente tinha esses objetos. 20 anos? Não, eu digo até mais. Na década de 70, né, o pessoal que nasceu aí em 1970 ou próximo dessa década, o auge daquela época era o curso de datilografia, né? Então, as pessoas iam procurar emprego, se tivesse no currículo que tinha feito o curso de datilografia, já estava à frente dos outros candidatos. E era assim que se escrevia antigamente, nessa máquina de escrever. Havia um rolo ali em frente, um papel, e a pessoa enrolava o papel e cada tecla tinha um ferro que, ao apertar a tecla, a molinha dava uma chapuletada no papel e tinha uma tinta, né, que era uma correia, um, o que hoje é como que era mesmo? Era uma fita, e a fita tinha duas cores, a preta e a vermelha. Um pouco de saudosismo aí, a galera que fez datilografia deve estar já fazendo suas lembranças aí. Telefone também, gente. Telefone antigamente, olha como era um discão, um aparelho pesado, não é? E cada número você colocava a ponta do dedo em cada número e girava esse discão até o final, deixava ele voltar, completando assim a sequência dos números do telefone. Então, eram números de sete dígitos, mais ou menos, e assim acontecia. A música era com Walkman, fone de ouvidinho ali nos anos 80, fez um grande sucesso. E tudo isso era forma de se comunicar, era forma de ouvir música, era forma de mandar carta para alguém, era via correio, não tinha e-mail, não tinha internet para a gente ouvir música, etc. Os mais o rádio relógio, né, com esse despertador, com a rádio, era algo que era comum naquela época e precisou ser mudado, porque os tempos foram mudando e aí vieram as inovações, vieram as tecnologias facilitando o nosso dia a dia, facilitando o nosso cotidiano. Transformação, pessoal. São essas as palavras que eu gostaria de dividir com vocês. Essa é a palavra do tema da nossa palestra de hoje, do nosso bate-papo. E olha como eram as filas nos bancos também, né? E imagina se nós não tivéssemos toda essa tecnologia de smartphone, de aplicativo dos bancos, como não estaríamos nós diante de uma pandemia dessa, diante de um isolamento social e os bancos com horários reduzidos e olha só, tamanha facilidade que isso não nos proporciona quando você abre o aplicativo, aponta lá para o boleto na hora de pagar uma conta e tá tudo certo, já tá pago. Imagina antes como que não seria para todo mundo pagar suas contas, para todo mundo resolver seus problemas, seria uma grande dificuldade. Então, temos aí o nosso transporte também, com aplicativos. Antes era só Uber, agora é Uber 99 e Cabify, e são soluções encontradas por pessoas que estavam realmente precisando de um carro para chegar de um ponto A ao ponto B. E há um tempo atrás, né, o uso de táxi era uma coisa muito restrita para quem tinha grana, porque táxi sempre foi muito caro, né? Andar de táxi era uma coisa muito, em último caso, e tinha que ter um dinheiro para fazer para se locomover de táxi, era uma coisa muito, não era uma realidade para qualquer um ir daqui ali com um táxi. E a gente também
traz aqui, olha só quantas transformações nós tivemos na parte de locomoção. Antigamente, meu pai, eu lembro muito bem que ele guardava no porta-luva do carro e guardava com todo orgulho, né? Porque ter um guia 4 rodas no carro, né? Um livrão desse era a solução se ficasse perdido em algum lugar. E era assim, tipo um jogo de batalha naval, que você tinha os números e letras, e aí você fazia meio que um jogo lá de batalha naval para encontrar onde você estava olhando pela página do guia. Né? E aí, quando a rua continuava e acabava a página, você tinha a sequência daquele mapa em um outro lugar, numa outra página. Era uma coisa de louco. Eu confesso que eu nunca consegui entender e usar um guia de rua assim no papel. E eu via meu pai usando isso e ele ficava sempre muito feliz que esse daí salvava ele, né? Depois veio o GPS, que o GPS também é um produto que nasceu para navegação marítima, se eu não me engano, na época da Segunda Guerra Mundial, enfim. Posso estar enganado aí, o pessoal me corrige depois nos comentários aí se eu estiver enganado. E aí agora, gente, nós temos o quê? Nós temos um GPS no celular. Todo mundo tem isso, até os celulares mais básicos, mais simples, sendo smartphone, tem essa solução e de graça, né? Assim, você não precisa pagar para ter acesso a um GPS. Olha só, pizzaria. Antigamente as pizzarias tinham que colocar vários números de telefones, porque além de tudo, tem as operadoras diferentes. Então, quem tinha chip pré-pago da TIM, o único benefício que a gente tinha por ser de uma operadora era ligar de uma operadora para outra sem um custo adicional. Então, o dono do estabelecimento ele se preocupava em ter um chip de cada operadora para que o cara da TIM ligasse no número da TIM e o cara que tinha Claro não precisasse ligar no TIM da pizzaria para gastar para gastar um dinheiro tão alto na ligação e pedir a sua pizza, né? Então, gente, isso foi para gás, isso aconteceu também, acontece até hoje, transformações, já condomínios que não usam mais bujão de gás dentro do apartamento, e sim gás encanado, e gás você paga somente o que você usa, e etc, etc, etc. Nós estamos falando de transformação, de coisas que precisaram se transformar com o passar dos anos, com o passar do tempo, por conta da evolução, por conta do crescimento social, por conta de N fatores, e como nós traduzimos todas essas informações que eu passei, todo esse papo que a gente teve aqui até agora, com os dias atuais, não é? Nós tivemos que reinventar tantas coisas por conta desse isolamento social. Tivemos que reinventar a comunicação, tivemos que reinventar as reuniões, tivemos que reinventar o nosso convívio em casa, porque não era tão intenso, era um convívio mais durante a noite, depois que o pai e a mãe chegavam do trabalho, eu pegava filho na escola, passava no supermercado, chegava e tomava um banho, era aquela rotina que sofreu uma transformação radical da noite para o dia. Então, famílias com 3 filhos, 2 filhos que, teoricamente, durante um período do dia não ficavam juntos, porque saíam de manhã para levar as crianças na escola, voltava só no final da tarde, geralmente a perua trazia a criança, etc, etc, e agora não. Depois de tudo isso, as famílias tiveram que respirar juntas, manhã, tarde e noite, todo mundo no mesmo ambiente, na mesma casa, e enquanto o pai faz a reunião no escritório, no seu home office, a mãe também tem que fazer comida, mas ela também tem as suas obrigações no trabalho, e as crianças também têm que fazer a aula online, tem que estar plugado, tem que estar todo mundo no Wi-Fi que suporta tudo isso. Olha que loucura. Então a gente teve que mudar toda uma rotina da nossa vida. Tivemos que nos adaptar a essa nova realidade.
não é? E aí essa transformação precisou que nós tivéssemos rapidamente uma estratégia. Mas a gente nem sempre, e a gente nem, alguns de nós não tivemos nem tempo de nos programar para isso, montar uma estratégia de transformação. Tivemos que ir, 1, 2, 3 e já. Todo mundo mudou, aconteceu e vai aprendendo na marra, né? Que nem um amigo meu diz, tem que trocar o pneu com o carro andando. Né? É mais ou menos assim. E aí, gente, eu trago para vocês algumas sugestões, né, que eu aprendi e que eu nem sempre consigo usar, mas que em algum momento da minha vida isso foi muito importante e eu tive essas dicas e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Primeira coisa, meta. A gente precisa saber exatamente o que a gente deseja alcançar. Colocar a meta é o primeiro ponto para que a gente possa alcançar alguma coisa, né? Senão nós vamos ter uma vida sem sentido, um dia a dia sem objetivo. Sem uma meta a gente não chega a lugar nenhum. Para onde eu quero chegar? Essa é a meta. Para eu chegar nessa meta, eu preciso definir uma forma como eu vou chegar na meta, né? Lógico, se nós colocarmos uma meta distante da realidade, uma meta que seja muito longe, que vai demorar muito tempo para eu conseguir, uma meta meio que utópica, vai ser mais difícil chegar, vai ser mais difícil a estratégia para chegar nessa meta. Então eu sugiro que essa meta seja uma meta de pequeno prazo, de curto prazo, para que a gente tenha a facilidade de chegar nessa meta com mais velocidade, e aí a gente tem a sensação de dever cumprido, meta cumprida, e a gente planeja a próxima meta. E vamos assim, de meta em meta, alcançando os nossos objetivos maiores. Definir uma estratégia. Como que eu vou fazer? O que eu vou precisar para chegar nessa meta? A gente precisa ter também uma visão de longo alcance, enxergar longe, porque se eu coloco uma meta, que geralmente é uma meta que não é fácil alcançar, por isso eu preciso da estratégia. E aí, se eu não enxergar além, na primeira barreira, é muito fácil de eu desistir da minha meta. Então, enxergar de longe o objetivo e os obstáculos. Eu sei que vai ter obstáculo. Então eu tenho que me preparar, olhando adiante. E sabendo que aquele primeiro obstáculo não será o único, mas que também faz parte do processo. Preciso passar pelos obstáculos. Mas eu tenho que ter foco, né? Escolher exatamente um alvo. Não adianta eu ter uma meta e eu facilmente me desviar. Por conta desses obstáculos, eu vou desviando o caminho, desviando, e aí eu já me perdi, já não sei mais onde eu quero chegar. Então, o principal, foco exatamente onde eu quero chegar. Mas eu preciso planejar. Como que eu planejo? Né? Fazendo algumas perguntas. Para quê? Por quê? Como? E quando? São perguntas simples, mas que quando a gente coloca na ponta do lápis, e aí a gente começa a fazer que esse planejamento alcance níveis além do que a gente está acostumado, porque a gente geralmente planeja na mente, mas colocando no papel fica mais fácil. Planejar o modo de chegar ao seu objetivo. E aí, beleza, já temos a meta, já temos uma estratégia, já fiz as perguntas básicas de como, quando, por quê, para quê, né? Agora eu vou começar a me preparar para começar a minha missão de chegar à minha meta. E aí essa preparação, eu tenho que estar pronto para agir, tá certo? Concentração, gente. Não consigo chegar a uma meta e ter foco se a gente não se concentrar. Não tem jeito. Perdeu a concentração, perdeu o objetivo, perdeu o foco. E aí é difícil de voltar. Não dispersar no momento de agir. Então, quando a gente
sabe que é o momento de agir, que é o momento de fazer acontecer, que a gente não perca o foco e não perca a concentração para isso não acontecer. Temos que ter uma paciência, né? A paciência para aguardar a hora certa de dar o próximo passo. Muitas vezes a gente acaba ficando meio afobado, né? Então a gente vai, já fiz planos, já me planejei, já me preparei, já coloquei no papel por quê, para quê, como, quando. Agora, calma. Slow down. Para que eu não dê um passo maior do que a minha perna e que eu não atropele os fatos. Ter paciência é muito importante para que a gente possa depois usar o nosso senso de oportunidade para saber exatamente o momento de seguir. É preciso preparo físico? Sim, é preciso preparo físico. Quem é que consegue fazer alguma coisa, uma atividade, fazer uma ação, se movimentar com o corpo despreparado? É bem mais difícil. E eu sei o que eu estou dizendo. Não é fácil. Então, quando a gente está fora de forma, ou quando a gente está com um sobrepeso, né, a gente está meio sedentário, é mais difícil a gente arregaçar as mangas e começar a fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque quando a gente está nessa situação, geralmente a gente quer ficar deitado, sentado, e aí a gente meio que fica sem atitude. Porque o corpo físico, ele fica pesado, e aí é difícil ficar com essa iniciativa de levantar e sacudir a poeira e sair em frente. Manter-se em boa forma, cuidar do corpo físico e do corpo espiritual. Os dois equilibrados, os dois alinhados, de forma que a gente não fique só com o corpo físico em ordem, mas que a gente também não fique com os nossos pensamentos ainda segurando e as nossas vibrações ainda em desequilíbrio. Ok, pessoal? E aí, agilidade, agir com desembaraço, leveza, vivacidade. É a gente saber, ó, já vimos a hora certa, tivemos a paciência, aproveitamos a oportunidade e agimos. Rápido, não podemos demorar muito para tomar as atitudes. Por quê? A gente precisa ser veloz. No momento em que a gente encontrou a oportunidade, a gente já está, olha, a gente já está preparado, a gente já está com o nosso planejamento todo definido. Movimentar-se com rapidez. E aí, a energia para enfrentar os momentos decisivos. Porque são momentos difíceis que vão chegar. Aí a gente tem que estar preparado. Tem que estar com força mental e força física para superar toda a carga pesada que vai vir de acordo com os obstáculos, né? E para isso, a gente tem uma técnica. Que técnica é essa? É ter a capacidade de atingir o objetivo com precisão, né? Isso requer uma técnica. E aí, cada um de nós temos a nossa própria técnica para atingir esse objetivo com a maior precisão possível. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, ajuda até mesmo de um médico. Por quê? Porque eu tenho problema de concentração. Eu não consigo sozinho me concentrar. Então eu preciso entender por que eu não consigo me concentrar. Talvez uma consulta num psiquiatra ou num psicólogo possa me ajudar. Então, eu não tenho a técnica, mas eu tenho quem possa me ajudar a desenvolver a técnica e atingir esse objetivo com mais precisão. Além de tudo, gente, se nós não tivermos confiança em nós mesmos, se nós não acreditarmos que nós somos capazes de fazer com que essas metas sejam alcançadas, aí a gente fica com um problemão nas costas. Porque não adianta nada colocar no papel se a gente não tiver aquela confiança em nós mesmos. E essa confiança em nós mesmos é só a gente que consegue, não tem jeito, né? Ela requer a fé, né? A gente precisa orar e vigiar, né? Porque é muito fácil escapar
de todo esse controle? Porque nós somos seres humanos e só estamos na Terra, num momento de transformação. Mas a gente ainda está num mundo de provas e expiações. Então a gente vai ser provado a cada minuto, a cada segundo, não é? Como a gente costuma dizer, nossos obsessores, eles não dormem, eles não descansam, não é? Então, e eles são fortemente estudados, eles são inteligentes e eles sabem quais são as nossas maiores fraquezas, porque eles conhecem a gente muito mais do que a gente mesmo se conhece. E é nessas fraquezas que eles costumam agir e nos dar aquele puxão de orelha e a gente acaba realmente precisando de ajuda. E essa ajuda vem o quê? Da oração, fé e confiança em nós mesmos. Determinação, caiu, levanta. Levou um tombo, doeu, ralou o joelho, mas é assim mesmo. A gente já sabia lá atrás que teriam obstáculos. Por isso nós colocamos aquela visão além. Porque se a gente já sabe que vem 5, 6, 10 obstáculos pela frente, quando a gente cair no segundo, a gente tem que estar determinado, porque para chegar no final eu sei, esse não vai ser o último, tenho mais um monte de obstáculo para passar. Só que eu não posso desistir. Afinal de contas, eu coloquei essa meta e eu quero chegar lá, não é verdade? E temos que sempre contar com o fator surpresa, porque algo sempre pode acontecer que não esteja dentro do nosso planejamento, né? E aí, quando tudo isso acontece, fator surpresa, a gente precisa estar o quê? Pronto para ser ousado, né? Temos que ser ousados para escapar das armadilhas e fugir, aventurar-se sem medo de se expor. Muitas vezes a gente fica realmente com medo e aí desiste. A gente cai no comodismo e a gente fica realmente vulnerável a processos de até desistir mesmo do nosso objetivo. Aí a gente canta aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? E não é legal. Não é legal a gente deixar isso acontecer. Opa, temos que ter segurança. Tudo isso tem que pensar. Tenho que ter segurança para viver, para trabalhar de forma segura. Não podemos sair por aí corajosos, né? Batendo no peito, eu sou o melhor, eu tenho confiança, eu sou tal, né? Eu sou o power. Mas, cuidado. Por quê? Porque a gente está vulnerável a ataques. Como a gente havia falado, se a gente vacila na fé, se a gente vacila na oração, e aí a gente esquece de fazer o equilíbrio do corpo e da mente, do espírito, não é? Fazer o evangelho no lar, rezar em família é muito importante. Ajuda, porque nós estamos em momentos de grandes dificuldades no plano espiritual. Nós sabemos disso. Sabemos que existem falanges de espíritos que querem a derrota do planeta e da humanidade. Mas, além de tudo, nós sabemos que Deus é muito mais, e é por causa disso que nós estamos aqui enfrentando tudo isso. Porque nós acreditamos que estamos evoluindo também com esse sofrimento, com tudo isso. Mas precisamos entender, há sim que cuidar da segurança física e também da segurança espiritual. Com responsabilidade, né? Cuidando dos nossos familiares, usando os recursos que nos são dados para que a gente possa cuidar de todos nós e cuidar do próximo. Nós estamos num momento em que é muito importante cuidar do próximo. E o que significa cuidar do próximo? É você sair da sua casa numa necessidade e não colocar a máscara aqui no queixo, e só porque é obrigatório entrar na padaria com a máscara, você pega e sobe a máscara para o nariz. É você colocar a máscara pensando, eu não posso transmitir e também não posso receber. Então a máscara é uma forma de proteção para mim e para o próximo. Todos usando corretamente, diminui. Todos limpando suas mãos, higienizando suas mãos, com água e sabão, usando os recursos de higiene disponíveis,
Se não tem água e sabão, use o álcool em gel, mas cuide da sua higiene para que você não seja um transmissor. Há ainda aqueles que acreditam que a Covid-19 não vai fazer tanto estrago assim, porque é uma pessoa de corpo resistente e tal, e toma vitamina C todo dia. Beleza, pode até ser que para você Covid nem faça cócegas, mas você consegue dormir em paz sabendo que você pode estar transmitindo para 3 ou 4 ou 5 pessoas? E essas 3, 4 ou 5 pessoas podem muito bem ser as pessoas que você mais ama e estão aí do seu lado, na sua casa. E aí? Então a gente precisa pensar não só em nós como egoístas. Já passou o tempo de sermos egoístas. Temos que pensar, sim, no próximo, nos nossos próximos. Principalmente os próximos que estão dentro do nosso lar. Porque quando a gente está contaminado, a gente, primeira pessoa as primeiras pessoas que nós temos contato são os nossos familiares. Estamos todos em casa. E para isso, gente, tem uma frase que diz assim: quando alguém te magoa, você tem duas opções: se vingar e ser feliz por muitos minutos, ou por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. Não é mais fácil a gente soltar esse peso que a gente carrega, que é o peso da mágoa, do rancor, não é? Então vamos esquecer que a gente teve problema, vamos superar os problemas com os nossos supostos inimigos ou aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos emitir vibrações de amor e perdoar é um processo, é um hábito, e isso acontece diariamente, porque a gente constantemente tem nossas feridas cutucadas, aquelas feridas mais distantes ou aquelas feridas mais recentes, e aí a gente precisa ficar perdoando, perdoando toda hora. Vocês lembram quando eu contei aquela história da marmita lá no centro? É mais ou menos isso. Para quem não lembra, eu vou contar, né? Muitas vezes a gente trata nossos problemas como uma marmitinha de almoço que a gente leva para o escritório. Só que a gente não come esse almoço, a gente deixa lá dentro da marmitinha. E aquilo vai passando anos e anos e anos, e o cheiro não vai ficar agradável para sempre. Aquilo vai estragar, vai apodrecer, vai ficar um fedor lascado. Mas de vez em quando a gente gosta de ir na nossa marmitinha fedida, que são as nossas mágoas, rancores, coisas do passado que nos machucam, e a gente não conseguiu se livrar. Aí a gente vai lá, abre a marmitinha um pouquinho e relembra, como se a gente tivesse um carinho pelas nossas mágoas. Não, essa mágoa é minha, eu quero ficar com ela por muito tempo. Isso não é legal. Então, se a gente puder, evidentemente que vai ser melhor para nós e para quem estiver ao nosso lado, quem estiver ao nosso redor. Vamos nos livrar das marmitinhas que a gente costuma guardar, não é mesmo? E aí, Mahatma Gandhi disse: quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. E é isso aí, pessoal. Esse foi o tema de hoje, esse foi o nosso bate-papo, essa foi a nossa forma de dizer: estamos precisando reformar o que tem aqui dentro do nosso coração e o que tem dentro dos nossos pensamentos. Mudar. A mudança, ela é necessária e é preciosa para a gente superar, para a gente passar para o próximo estágio da nossa vida, seja ela aqui na Terra, seja ela no plano espiritual. Mas o próximo estágio está muito próximo. E esse estágio, ele vai ser bom ou ruim, vai depender só de nós, do que a gente vai consolidar, do que a gente vai deixar, do que a gente vai fazer com os nossos próprios hábitos, de nossos próprios pensamentos e nossos sentimentos, evidentemente. Então eu desejo a todos vocês que se transformem em paz, tranquilidade, com calma, usando aí algumas dicas ou não, mas cada um
sabe, no fundo, o que que precisa melhorar, o que que precisa fazer para superar todas essas dificuldades. E assim é que a gente encerra essa noite, encerra esse bate-papo que foi através desses slides, que foi bastante interessante e eu gostei de compartilhar com vocês na noite de hoje, tá bom? Deixa eu ver se tem algum recado, se tem alguma coisa que a gente precisa falar. Muito bem, muito bem. Ok, olha, o medo de perder diminui a vontade de ganhar. Isso é uma verdade. Então, se a gente tem medo de perder, vai ter dificuldade de ganhar. Só ganha quem arregaça as mangas. Quem sai de casa, ou melhor, quem sai de casa, não, quem sai à luta. Né? E é por isso que a gente precisa cuidar para não desistir. Sandra, muito obrigado, um beijo a todos vocês. Sidney, Adriano, Erlane, Rafa, olha, a Rafa teve hoje aqui, legal, espero que vocês tenham ficado até o final. Maria de Lourdes, Janete, Adriano, tô vendo todo mundo aqui. Olha aí, gente, essa foi a nossa sugestão para o bate-papo do Evangelho da Noite. E eu acredito, sim, que a gente consegue superar e a gente consegue viver em paz. Ser feliz ainda é possível. Então, que vocês recebam o meu muito obrigado por terem me ouvido até esse momento. E eu vou fazer uma prece de encerramento, pedindo, inclusive, que o plano espiritual, todos os mentores da casa, Centro Espírita da Paz, Irmão Jacó, das fraternidades espirituais, a qual nós também sabemos que existe um trabalho muito importante, muito grande, são todos coligados, não é? Que todos nós possamos receber através da água fluidificada, que estamos recebendo os fluidos que são importantes para a nossa vida, que são importantes para cada um de nós. Então, Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade, obrigado por ter ficado com a gente todos esses momentos e obrigado a todos os nossos amigos que nos ajudaram, que nos intuíram, que nos ampararam e protegeram, para que tivéssemos um momento de reflexão juntos com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Até semana que vem, até a próxima live na terça-feira. Um grande abraço a todo mundo. Beijo para vocês, gratidão, tá, gente? Tchau, fiquem com Deus. Valeu, um beijo. Tchau, tchau.